Então, pessoal, bom dia, bem-vindos ao nosso encontro de leitura e tradução das estruturas clínicas a partir de Lacan. Estamos no capítulo 5 e vamos dar início ao item C, a foraclusão do sujeito e da morte. Se alguém quiser me interromper a qualquer momento, se quiser retomar alguma parte do texto, ou se quiser depois me enviar mensagem sobre alguma questão, sugestão, crítica. E o pessoal também que está nos assistindo pelo YouTube, fiquem à vontade também para entrar em contato com a gente, se sentirem vontade, né? Então é isso. O item C é a foraclusão do sujeito e da morte, vindo na esteira do capítulo anterior, né, trabalhando essa condição, né, como eu havia comentado um pouquinho antes de gravar, a analogia com o jogo de bridge, né, onde o sujeito entra como morto, né, porque são os outros que jogam, mas ele joga depois vivo. Então, aqui é uma parte importante, né, para tentar entender o que seria a foraclusão do sujeito e da morte, né? Lembrando que a gente está na continuidade do tema principal, que é intervalo e holófase. Então, aqui, os três significantes PMI, né, que são os três, né, de Édipo e do ternário simbólico, né, do esquema R, são suficientes para explicar as significações da reprodução sexuada. Então, o que falta, né? O sujeito em sua condição particular, é isso que falta. Três são suficientes para dar conta de tal estruturação, mas não se considera o elemento que acomoda o particular do sujeito, que é o quarto termo. Então, aqui falando da estrutura, que é necessário pelo menos 4 elementos, e como que esse quarto elemento ele entra como mais um, né? 3 mais um. Então, o quarto termo, o termo que representa o sujeito, está fora incluído no sistema. E se a gente for lembrar que Lacan, de uma questão preliminar, ele vai dizer, ele não é tão explícito para dizer que o sujeito está fora incluído, mas sim sua realidade. Mas que o Alfredo ele segue essa via, parece bastante interessante. Então, se esse termo está fora incluído, o quaternário com o qual se opera tem a estrutura de 3 e 1. Lembrando exatamente dessa justificativa do jogo de bridge, que ele usa enquanto exemplo. Então, não se trata, então, de 4 elementos homogêneos. Daqui em diante, os 3 termos em jogo e a lógica que os articula, tal como concebidos por Freud, não são suficientes. Então, lembrando disso, né, que nos primeiros capítulos, quando se pergunta, tá, Lacan trabalha, então, com as estruturas freudianas, ele vai dizer, sim, parte das estruturas freudianas, assim como o ético freudiano, mas há retificações, né, importantes. Então, sustentar a foraclusão do quarto termo, no caso, em que se inscreve a reprodução sexuada articulada à relação de amor, ou seja, quando opera o nome do pai, faz com que a posição entre neurose e psicose não possa mais ser fundamentada na posição entre repressão e foraclusão. E por quê? Né? Por que que agora não mais, né? Se há foraclusão na neurose e na psicose, então a extinção dependerá de sobre o que recai a foraclusão e as consequências que isso implica. Esse é um ponto importante aqui, porque está se dizendo agora, né, que essa leitura teórica fundamentada, né, pela teoria freudiana da repressão, né, e depois foraclusão, que pode ser entendido, agora há uma retificação e uma outra via de leitura que o Alfredo sustenta é que, olha, tanto na psicose quanto na neurose, há foraclusão. Tá? E quais são as consequências que isso implica? A gente aqui tem uma nota, a nota 9,
Não é de uma questão preliminar, o único lugar onde Lacan sustenta a foraclusão do sujeito. Ele também o faz, por exemplo, no seminário 9, a identificação inédito aula de 7 de março de 62. Além disso, utiliza a foraclusão em outros contextos muito distintos. O da foraclusão do nome do pai, na psicose, como, por exemplo, em A Ciência e a Verdade, onde afirma que a ciência se caracteriza pela foraclusão da verdade como causa, embora nunca pareça ter postulado a foraclusão parcial. Então, a gente está vendo que, né, o Alfredo traz outras referências onde é possível localizar no ensino de Lacan a foraclusão, né? Mas aqui a gente vai se concentrar a respeito dessa condição de foraclusão, tanto na neurose e quanto na psicose, mas quais são os termos que são foraculidos e quais são as implicações. Então, todo ordenamento simbólico carecerá de pelo menos um termo. Então, aqui é interessante para a gente pensar sobre a estrutura das estruturas clínicas ou sobre a estrutura do campo simbólico, que ele vai dizer sempre falta. Né? E Então, e esse termo está forcluído. Embora a psicose, como tal, não seja um ordenamento, nem possua suas propriedades, nada justifica sustentar sua completude. Eu acho que mais ainda não se justifica. Então, lembrando por quê, né? Por que a psicose não é uma ordem, né? Não é um ordenamento? Né? De alguma maneira, a gente está falando que, enquanto estrutura, a estrutura é do campo da realidade, do esquema R, da neurose. E a psicose, de alguma forma, vai ser uma torção, né? Vai ser uma distorção também de uma estrutura. E que a gente, então, a partir disso, toma em covariância tanto a psicose quanto a neurose, para a gente não consegue mais pensar uma sem a outra. O quarto termo fora incluído no sistema, qual que é o sistema? A gente está falando, né, do esquema R agora, tá? É o sujeito em sua realidade. Tanto na neurose, o que é fora incluído é o sujeito em sua realidade. E aqui ele vai explicar bem isso. Isso implica duas questões. Em primeiro lugar, que o quarto termo simbólico, está fora incluído. Então, como que opera? Então, S está fora incluído. Não estando presente. Trata-se da estrutura já descrita de 3 mais 1. São 4. Mas não homogêneos. Um deles está fora incluído, que é o sujeito em sua realidade. Em segundo lugar, o sujeito está faltando em sua realidade, porque ao sujeito tudo é acessível na realidade, exceto ele mesmo. E aí a gente tem que, de alguma forma, entender de que o fundamento aqui é a teoria dos significantes, para poder explicar isso. O que é que cada sujeito percebe na realidade? Que ela é sua. Por quê? Porque o termo que o representa nessa realidade está foracluído no sistema. Se o termo que representa o sujeito está foracluído no sistema, como está o sujeito em sua realidade? Ausente. Então a realidade não se lhe apresentará como sua realidade, mas como a realidade. Então é importante lembrar que, como não há nenhum significante que dê conta, né, de representar o sujeito, não há nada que dê conta de representar o sujeito, a realidade desse sujeito está foracluída. Então ela não aparece como sua, mas como a realidade. Então o esquema R é aquele mediante o qual Lacan formaliza com sua concepção da articulação dos 3 registros, via o enudamento paterno. Né? Então, o nome do pai, nesse momento, na teoria, dizendo que ele que faz, né, a articulação entre os 3 registros, esses nós, né, que produz o campo fechado da realidade. Né? Lembrando, o esquema R tem um campo da realidade fechado, como uma banda de Möbius. O esquema é chamado de esquema RH0, dado que é o nome da letra R em grego, assim como lambda é o nome da letra L.
nesse mesmo idioma. Então, é indubitável que Lacan chamou o esquema de R, porque é o esquema que explica a articulação da realidade e do real, das relações entre a realidade e o real. Mas, além disso, assim como a letra grega, lambda se articula à forma desse esquema, lambda. Pode ser interessante não esquecer que a letra grega R é idêntica à letra P, R maiúsculo, P em grego, e em minúsculo, Pzinho aqui, né? R maiúsculo e P em minúsculo. E para evitar possíveis confusões, convém lembrar que a letra grega Pi se escreve como se fosse, né, número 2, né? Isso aqui, um tiozinho. Em maiúsculo, né, em minúsculo com o tiozinho, né? Na verdade, os dois. Assim se articulam, ao menos pelas letras utilizadas, a realidade e o real, e o pai, o elemento P, do extremo do triângulo simbólico que inscreve a lei no nome A. Então, aqui, para quem já leu o livro do Alfredo a respeito dos esquemas, né, dos modelos, esquemas e grafos, ele vai dizer, né, que no esquema R você não encontra explicitamente o real. Né? Ele está sobreposto, ou né, sobrescrito, onde está sobrescrito é o campo da realidade. Né? Então, a realidade está sobreposta ali ao real. Né? Mas não quer dizer que não esteja o real ali. Ali até aqui, tá. Então, duas séries distintas de ideias se desprendem do afirmado sobre a fora-acusão do sujeito. Primeiro, o sujeito entra no jogo dos significantes sobre o modo do morto. Então, voltamos, né, à comparação com Bridge. É como se em uma partida de Bridge, em que há 4 jogadores, né, e esses 4 jogadores ficam sentados, né, no quadrângulo, em cada canto do esquema R, os jogadores que estão ativos são MPI, sendo que S está na posição do morto, possui um lugar específico, recebe um conjunto de cartas, mas são os outros, e a gente sublinha os outros, que jogam por ele. Tá? Então, é importante esse ponto, né, porque é, vem do outro, né, o que acontece em S. Lembrando, né, vários momentos e desenvolvimentos, né, da formalização lacaniana, do ensino, dizendo que aquilo que se desenrola em S vem do outro. Né? Então, aqui mais uma analogia a respeito disso. Então, o que acontece no sujeito, aliás, é jogado, né? As cartas vêm de M, P e I. Tá? E daqui a pouco aparece o esquema para mostrar. Então, a realidade é a realidade, não a sua realidade. É a realidade. Essa fora-oclusão do sujeito tem quanto efeito a ideia de que existe a realidade, não sua realidade. Dado que o que representa o sujeito para si mesmo, nela está fora ocluído. Então, em relação à realidade, o sujeito se coloca em uma posição passiva, o que pode ser expresso, por exemplo, através da queixa sobre a realidade. E a manobra freudiana por excelência consiste em perguntar ao paciente qual é o seu lugar na realidade da qual se queixa, favorecendo, por meio dessa manobra, a passagem do sujeito de uma posição passiva, a do paciente, para uma ativa e responsável, a do analisante. Então, a posição neurótica tende a coincidir com a queixa da realidade, porque, dado que o sujeito está fora acolhido em sua realidade, ele mesmo está ausente nela. Essa posição é reforçada pelo fato de que sua condição depende do que se desenvolve ou se desenrola no outro. Né? Eu uso desenrola porque na tradução aparece como desenrola. Então, a expressão sua inefável estúpida existência manifesta a mesma lógica. O problema da ética do desejo e do ato se coloca em uma ligação essencial com essas questões. Então, aqui a manobra freudiana, e não que enquanto
teoria lacaniana, não fazemos uso, né? E é fundamental, tanto que quando a gente trabalhou o item a respeito do complexo de Édipo em nome do pai, a gente vai dizer, olha, né, que a manobra neurótica de colocar o pai enquanto garantidor da falta, aquele que castra, confundindo o complexo de Édipo, né, com complexo de castração, é fundamental para o manejo clínico, né? É fundamental essa história, né, que se trata do mito individual do neurótico, né? E aqui também, né, de alguma forma, a gente está trabalhando com essa manobra, né, desse lugar onde ele está dizendo a manobra por excelência freudiana é esse deslocamento entre essa condição de passividade e a de analisante, né? O que você está fazendo com isso? Formular perguntas, né? Só que ao mesmo tempo tem uma condição, que é a nível da estrutura lógica, né? De que essa realidade, né? Por isso a pergunta, e por isso que a pergunta sobre a estúpida e inefável existência, ela se põe como pergunta e não como resposta, porque a resposta ela é estruturalmente e logicamente impossível, já que não há nada que possa representar o sujeito, né? Então, nesses termos, a gente vai dizer que o sujeito, dentro do intervalo, né, ou do campo da extração do objeto, ou da neurose, ele é foracoído. Acho que eu fiz um resuminho aqui agora. Então, mas é como vivente. Então ele entra como morto, porque as cartas são jogadas pelo outro, né? Mas é como vivente que o sujeito vai jogar seu jogo. E é como vivo que deve tomar uma, uma cor que anuncia em cada ocasião. Entra no sistema como morto, mas terá que jogar o jogo como vivente. E para fazê-lo, tem que anunciar um naipe. Então, aqui, quando fala cor, está falando da questão das cartas, tá? No sentido desta metáfora, ouro, paus, copos, etc., entra como morto, mas se vivifica e ao sumir algum naipe que o representa. Então, de alguma maneira, ele está falando assim, né? O que acontece no sujeito, né, é aquilo que vem do outro. Mas para jogar, tem que jogar como vivo. Tá? Ou seja, a partir do momento que ele escolhe uma das cartas, ou o naipe, etc. Não se deve perder de vista que a posição vivo-morto que está sendo desenvolvida corresponde à diagonal do quadrângulo do esquema R, que se poderia designar segundo as letras P, A, S e falo, como destacado no seguinte esquema. Então, aqui é a oposição vivo-morto. Então, aqui temos o esquema R e a demarcação sobre esse ponto. Então, aqui está falando, olha, o que acontece, o que se desenrola no sujeito vem a partir das cartas de M, P e I, ou seja, do campo do outro, né? Então, o sujeito, ele joga, ele entra como morto, já que não há nada que possa representá-lo, mas ele precisa jogar. Ele entra como morto, mas joga como vivo, né? Então, esse termo aqui, né, o sujeito, ele está fora coído, em sua realidade. Então, articulação significante mata, mas por meio da escolha sobre o conjunto de figuras imaginárias, o sujeito recupera, sob outra dimensão, sua condição vital. Então vamos lá. O significante por si só mata, né? Porque é a segunda morte, né? Que não é aquela que mata a coisa, é a segunda morte para depois da biológica, né? Que é própria do campo simbólico, né? Que, ou seja, é necessário pelo menos dois significantes para que haja um sujeito, né? Então não há algo que possa ser dito como enquanto sujeito, mas sim enquanto efeito, de articulação, de intervalo, né? Então, articulação significante mata. Então, só que por meio dessas escolhas, desses conjuntos de figuras que vêm do outro, né, vem dessas figuras imaginárias, né, M, I e P, o sujeito recupera sobre outra dimensão sua condição vital. Então, o vivo, nesse sentido, se inoda
ao imaginário, especialmente ao falo imaginário. Mas no mundo humano, para que o imaginário recubra com a significação do vivo, que o significante negativiza ou mata, é necessário que opere o significante fálico. E o significante fálico, a gente vai estar trabalhando agora a partir dessa relação entre Φ e S, né? Entre falo e S. Mas é necessário que opere o significante fálico, induzindo a significação fálica. Essa função é cumprida desde o mais profundo mistério. Então, lembrando que o significante fálico, né, é um significante ímpar, né? Lembrem que ele é um significante que ele vai se articular, inclusive, na metáfora paterna com o nome do pai, né? E vai ter enquanto produto, ou resultado final ali da equação, a significação fálica. Né? Isso que vai estar posto aqui, né? Porque o que é colocado aqui enquanto fizinho, né, não é o significante fálico, né, mas sim a significação fálica, ela que aparece no esquema. Lacan sustenta que essas figuras imaginárias são selecionadas entre as formas inomináveis das relações anímicas. E aqui é uma nota importante a respeito disso, né, porque ele vai jogar como vivo a partir desse enodamento com o imaginário, né, isso que vem do outro, essas cartas. E aqui ele está explicando um pouquinho melhor essa dimensão, né, dessas figuras imaginárias. Vamos lá. E aqui as relações anímicas vão aparecer e se apresentam como uma nota aqui, como um exemplo. Como, por exemplo, a diva, o bonachão, o homem sério, o almofadinha, o grande professor, a pobre garota, né, o jovem humilde, a pessoa generosa, o sacrificado, a boa mãe, o pai trabalhador, o intelectual. É isso que ele está dizendo, né? Então vamos ler de novo as relações anímicas. Então ele vai dizer que Lacan sustenta que essas figuras imaginárias são selecionadas entre as formas inomináveis das relações anímicas, né? Então é a partir daqui, então está dizendo assim, a partir, né, desse jogo que vem do outro, a partir do outro, é, é articulado esse nodamento e nessas relações anímicas, né, de M, P e I. Sua extensão é inumerável, mas sua escolha que implica a oferta do real e a responsabilidade do sujeito, comporta essa arbitrariedade, já que para recobrir o ternário simbólico devem ser reduzidas numericamente. Em relação entre o simbólico e o imaginário, essa relação entre o imaginário e o simbólico é regido pelo postulado fundamental que afirma que, para o sujeito humano falante, o simbólico determina o imaginário. Nesse caso, também o faz no que diz respeito a que, para cada caso, os elementos sejam discretos e seu número reduzido. Então vamos por partes, né? Lacan trabalha muito com essa noção nos esquemas de que o simbólico determina o imaginário, já que o imaginário, o ternário superior, está sobre o simbólico, né? Só que ao mesmo tempo está dizendo o que acontece no campo do sujeito, e olha que interessante aqui, mas um dado que já foi falado aqui, o Alfredo já falou, mas é importante retomar, que o sujeito, esse termo mais um, né, o quarto, ele está dentro do ternário, né, o ternário imaginário, o ternário triângulo do sujeito aqui, ó, né? Então temos o ternário simbólico, o quadrângulo da realidade, e temos o ternário imaginário, e aonde está o sujeito. E aquilo que se desenrola em P, M, I, né, aquilo que a gente vai chamar da tríade edípica, né, em Freud, mas que é necessário também para articular a metáfora paterna, mais um, né, o sujeito, está posto aqui. Então, o que acontece no jogo de bridge? As cartas que são postas, né, que são dadas ao sujeito, são postas pelo outro, mas ele vai jogar como vivo,
vai jogar como vivo a partir do momento que ele vai escolher algum naipe, alguma cor, dentro dessa metáfora, analogia, né? E agora entra essa relação anímica, né? Que é a respeito de que, né, como bonachão, como homem sério, como homem fadinho, né? Tá, nota 10 aqui. Então aqui sua extensão é inumerável, mas sua escolha, aqui eu falei. Essa relação entre o simbólico e o imaginário também falei. Nesse caso também o faz no que diz respeito à parte, a que parte, para cada caso, os elementos sejam discretos e seu número reduzido. Então aquelas figuras imaginárias que o sujeito escolhe para representá-lo, né, e que nunca dão conta, né, de representá-lo, porque isso se trata de uma condição logicamente possível, já que nem nada pode representar o sujeito, então deve coincidir no mesmo número de elementos e tipo de relações dos termos simbólicos. Cada um dos termos simbólicos implica certa relação mortífera e ou mortificante. O pai, P, como pai morto, a mãe, M, conotada mais pela ausência do que pela presença, e o ideal, I, ofertando a petrificação do que é significante, né? Então, para que o sujeito possa entrar no jogo como vivo, terá que escolher outras tantas figuras imaginárias, com suas respectivas relações entre si e com os termos e relações simbólicas. Então, e quais são, né? Então, o sujeito entra como ele, ele joga como vivo, ele entra como morto, essa condição de morto-vivo está presente nessa relação simbólica imaginária. Posta essa condição mortífera ou mortificante, né, do pai morto, da mãe que mais como pela ausência e do ideal enquanto petrificação, né, e ele vai escolher, né, essa escolha é uma escolha de alguma forma a partir das cartas que foram postas, né, então ele não escolhe do nada, né, ele não tem essa liberdade, né. Então, ele escolhe a partir dessas cartas colocadas, ele vai escolher o quê? Então, a partir das opções de naipe, né, de cor, número, né? E existe, obviamente, uma limitação, né, para isso. Então, é a partir desses três que ela vai, que, né, o S joga. Se um sujeito é o que um significante representa diante de outro significante, ele entra no jogo dos significantes na medida em que essa relação mínima entre dois significantes se produz. Então ele entra no jogo a partir dessa condição. Mas se quisermos, em relação a esse mesmo sujeito, dar conta das significações do amor e da reprodução sexuada, serão necessários ao menos três significantes, partindo da concepção de que para que ele possa se perguntar o que sou eu aí. Então vamos retomar para a gente lembrar um pouco. Aqui falando da condição de entrada no jogo é a condição da estrutura significante. É necessário pelo menos dois, tá? Para ele entrar, mas entra como morto. Mas para dar conta da significação do amor, né, sobre essas contingências relacionadas ao amor e à reprodução sexuada, que também implica a questão sobre a morte, né, sobre o desejo, sobre a morte, sobre o amor e sobre a reprodução sexuada, é necessário três, né, três elementos, que são os três elementos postos ali, o P, o M e o I, para se perguntar o que sou eu aí, né, essa pergunta que é feita para o outro, né. O sujeito se localizará no intervalo entre esses três significantes. O I, o ideal, o nome do pai, P, e o desejo da mãe. Isso implica que o sujeito, em sua realidade, não esteja, porque não há nenhum termo que o represente. Então, onde é que está o sujeito? Está entre. Né? Então, aqui tem várias vias de falar onde é que está o sujeito. Está ali,
né, na articulação entre simbólico e imaginário, onde nas articulações das relações anímicas, onde está o sujeito, está entre o ternário simbólico colocado ali, o I, o P e o M, né, e não está em nenhum lugar. Né? Ele está no intervalo. Ele é dessa condição intervalar. E por isso, então, voltando ao ponto de que não é a sua realidade, mas a realidade. Então, dessa perspectiva, para dar conta da realidade do sujeito, são necessários os três significantes que se podem identificar as funções do ético, né, o ternário simbólico. O sujeito estará nos intervalos correspondentes aos sistemas dessas relações, ou para dizer com todas as consequências subjetivas que isso tem, o significante que o representa está foracluído, mas deve ser considerado como a modalidade particular de articular os três elementos do Édipo. Então, então, assim, quais são as implicações clínicas disso? Né? Como é que se trabalha com isso? Isso é bastante importante, né, Paulo? Talvez uma pergunta que você faria, né? É que repare que, né, que a gente de fato vai trabalhar com Édipo. A gente vai trabalhar com o que ocorre nessa condição edípica entre o pai, a criança e a mãe, né? Só que a gente não pode confundir uma coisa com a outra, a realidade com isso, né? Então, nesses termos, a gente vai estar trabalhando, sim, a respeito, por exemplo, mesmo que a gente diga, tá, a falta já é estrutural, porque diz da estrutura do campo simbólico, não é o pai, já que pai é um significante, não é o pai que faz, que insere, que introduz, que inscreve a falta, né? Mas sim, ela já é própria a todo o campo simbólico, isso não diz respeito à neurose ou à psicose, todos ali faltam, né? Porque é da estrutura. Mas é necessário, então, um significante, né? O S de abarrado para inscrever e para operar na articulação com a metáfora paterna, o nome do pai, introduz a lei. Enfim, daí a gente tem a estrutura, a gente tem a formalização lógica, mas a gente vai trabalhar com um certo enredo, com um mito, né? Com o mito individual do neurótico, com o mito de que talvez é o pai, né? Que faz isso, que está nesse lugar, nessa relação edípica, sobre a história do pai, da mãe, do ideal, ou seja, com a pergunta, daí se formula, o que sou eu aí no outro, no desejo do outro, onde é que eu estou nessa história, né? Exatamente com a pergunta sobre a inefável e estúpida existência, né? Essa mensagem que vem do outro, né? Que vem, a sua própria mensagem que vem do outro invertido. Né? E aí a gente está falando a respeito sobre as implicações clínicas, né? Que com a clínica a gente não vai falar, olha, essa pergunta aí sobre isso é estúpida. Né? Não pergunte, porque não há significante nenhum que dê conta. Né? Isso não faz sentido nenhum. Né? Porque o importante é exatamente a pergunta, não a resposta. Né? Isso que mobiliza, inclusive, que ele jogue como vivo. Né? Nessas relações das articulações anímicas. Então, aqui, então, o sujeito fica nos intervalos entre os significantes que funcionam como extremos do campo simbólico do esquema R e MP. Então, como já foi dito, o sujeito também possui uma posição intervalar entre os termos do discurso do outro, de qual é, né, que a gente pega, por exemplo, no esquema Z, né, de S a linha e a grande A, né? Então, sujeito, onde que está o sujeito? Né? Dentro dessa combinatória quaternária, ele está no intervalo. Né? O que se desenrola no sujeito é aquilo que vem do outro, passando pelo eu e seus objetos. Então, de todas essas perspectivas, postula-se o contrário da autoconsciência, né? Do autoconhecimento, né? Que o pessoal vai, eu venho aqui para me conhecer melhor, para ter autoconsciência, para tomar consciência das coisas. Então, o sujeito intervalar nunca pode coincidir com o mesmo. Né? Então,
nem no âmbito discursivo, nem no estrutural, nem sequer mesmo no mesmo tipo de intervalo. Então, aquilo que é da ordem da consciência não é o sujeito que foi localizado, né? Porque exatamente é inefável essa condição, né? Mas sim a pergunta que mobiliza e às vezes pode ser localizada enquanto eu, enquanto imaginário. Então, os intervalos no quais o sujeito pode se localizar são múltiplos, segundo as coordenadas em jogo. Pode ser em S1 e S2, entre um significante e outro sujeito representado por um significante, entre ao menos duas cadeias significantes, entre duas mortes, entre os significantes que escrevem o Édipo, M e P, e entre os termos do discurso do outro. No entanto, a divisão mais importante sobre a qual podem se montar todas as recém-descritas é representada pela barra de resistência, né, do algoritmo. A significação entre o significante e o significado, que é isso aqui, né? É a inversão do algoritmo de Saussure, que Lacan trabalha, né, porque em Saussure, lembrando que o significado está sobre o significante, e o Lacan coloca uma barra de resistência aí, que Saussure não vai trabalhar com essa barra nesse sentido, que é a resistência à significação. Aqui no esquema R vai ficar colocado dentro daquela condição, né, do sujeito, a resistência à significação, então é a significação fálica, né? É muito difícil, porque toda significação fálica, ou seja, a significação fálica nada mais é de que toda significação a partir de determinado, a partir da operatória, né, nome do pai, né, da inscrição do nome do pai, da operatória da metáfora paterna, toda significação vai ser fálica, né, ela não vai dar conta, né. Todo sujeito, então, a partir daí, é posto nessa condição de fora-clusão. Todos esses sujeitos colocados ali, então, está operando essa lei, né? Essa lei que coloca a falta como uma condição importante, né? Então, voltando ao tema da vida e da morte, cabe destacar a dimensão mortal do sujeito, que a dimensão mortal do sujeito não significa saber-se mortal. O que quer dizer que o sujeito sabe, como afirmam certos filósofos, que é mortal? Os sujeitos que passam por experiências que os confrontam com situações reais de risco de morte, como acidentes violentos, operações cirúrgicas com perigo de morte, etc., testemunham que não sabiam antes dessa experiência nada sobre o ser mortal do homem e o choque em que habitualmente se encontram válida a afirmação de sua ignorância. Toda a clínica das neuroses traumáticas vai contra a suposição sobre o saber que o sujeito possui da morte. Freud, por um lado, enunciou o contrário com uma clareza meridiana. Aqui eu mantive, mas é um termo parece usado em espanhol, né? Na claridade meridiana, né? Sustentou que não há, é meridiano porque é tão claro, né? A nível do meridiano, né? Então, sustentou que não há inscrição inconsciente da própria morte. E, por outro lado, paradoxalmente, elevou à categoria de determinação máxima na vida de todo sujeito um além do princípio do prazer, que denominou pulsão de morte. A morte com a qual se opera na psicanálise não tem a ver com o filosófico saber-se mortal. É uma tendência para um além de todo bem, além mesmo do princípio do prazer. Então, aqui, para o homem, ou para o ser humano, nessa condição que eu mantive a tradução, né, que o Alfredo utiliza. Então, para o homem, uma dimensão real da morte, devido à condição de ser sexuado, a forma de reprodução da espécie implica a morte dos progenitores. Isso já foi colocado, né, a simplificação da morte, da contingência, né, sobre essa condição da reprodução sexuada, que é diferente da assexuada, que é quase, né, uma infinitização, você se torna quase imortal ali, né, porque você passa todo o seu código. O sexo, mais do que a vida, é morte.
No âmbito do imaginário, a morte se presentifica como a vivência de impotência própria no momento do nascimento, vivência de morte sobre a qual se apoiará a posterior dialética da tensão agressiva à própria relação com o outro imaginário. Então, no âmbito do simbólico, como já foi dito, o significante mata a coisa. Essa morte é diferente da morte real, é uma segunda morte, própria do simbólico, que significa a erradicação do natural de toda coisa capturada por ele. Então, para além disso, em relação ao sujeito, por efeito da estrutura significante, existe outra dimensão do mortal, pelo qual o sujeito participa do jogo de sua realidade, entre aspas, como morto no bridge. Se eu consigo terminar. E será também um sistema do simbólico, do imaginário e do real, que proverá aquilo que se articulará a esta função da morte. Trata-se de uma série de condições e recuperações da vida. Mas é claro que a vida do sujeito, não da vida da substância viva. Então aqui é importante essa condição, a vida do sujeito, né? Disso que a gente está falando que está nos intervalos, disso que a gente está falando que é uma condição significante, simbólica. Tá? Se entre os significantes, o significante do sujeito está faracluído e, portanto, o sujeito entra como morto, não se deve esquecer que o jogo dos significantes vai fazê-lo significar. Primeira entrada do sujeito no jogo como vivo. Ele adquire certa significação, obviamente fornecida pelo jogo dos significantes, na medida em que assume uma das inúmeras formas oferecidas das relações anímicas. Então a gente volta lá àquela nota 10, né, lembra? A gente está falando, olha, né, como é que ele entra como jogo, no jogo como vivo, a partir daquilo que os outros jogam para ele, enquanto carta, né? E ele vai significar, né, a partir de uma dessas articulações significantes da relação anímica, né? Então, seguindo com a metáfora do jogo de bridge, ele tem que tomar uma cor em sua vida, escolhida do conjunto das formas anímicas que o animam. Né? Então, do que veio do outro. Então, por isso, Édipo é fundamental nessa articulação. Né? Então, por essa via, o sujeito se converte no verdadeiro sujeito, o sujeito da verdade, já que é o jogo dos significantes que introduz a verdade. E dessa forma, introduzindo o problema da verdade, o sujeito entra no jogo, sai da posição de morto, sem perder de vista que são os significantes que vão fazê-lo significar na sofística da significação, onde a verdade é postulada como não toda, e com estrutura de ficção, mas com um inegável valor mobilizante. Ou seja, ao escolher uma forma, não se poderá evitar a pergunta pela verdade dessa condição para o sujeito. Aqui há várias referências sobre a verdade, né? E de como que a psicanálise faz, né? Isso que a ciência foraclui, né? Essa dimensão da verdade, ela reintroduz, né? E sobre isso, há várias passagens de Lacan para a gente pensar sobre esse sofisma, para a gente pensar sobre o paradoxo do mentiroso, para pensar a verdade na articulação com o fingimento, né, que todas essas articuladas ao campo do significante. Verdade com a mentira, a estrutura ficcional, tá? Que para Lacan vai dizer que a verdade tem estrutura de ficção, ou vai dizer que é a mesma lógica que se utiliza na mentira é utilizada na verdade, para se justificar tanto a mentira quanto a verdade. Então o sujeito entra no jogo como morto, mas o jogo, como indicado anteriormente, não é inerte, aquilo que não dá sinais de vida. Ou seja, não é sem atividade ou sem movimentos. Cada partida particular está animada, além do já mencionado, por toda a história da ascendência dos outros reais.
que entram nela como outros significantes, e se comportam como outros significantes, serão contemporâneos do sujeito. Trata-se de uma história que se apresenta, embora pareça paradoxal, como presente. Então, essa que é a dimensão sincrônica, né? Essa é outra dimensão contrária ao inerte. A partida particular de cada sujeito implica movimentos e atividades fornecidas pela história do sujeito e seus outros significantes. Eu vou encerrar por aqui, mesmo que tenha pouco, porque eu não quero me apressar. E a partir disso a gente pode retomar, porque esse é um. A gente está falando da neurose, tá, pessoal? Então isso é muito importante, essa delimitação aqui do texto, né? Porque a gente vai poder trabalhar em outro momento como que se dá a dimensão da morte no campo da psicose, holófrase, tá? Então a gente está falando aqui quando opera, a gente está falando a partir do sujeito enquanto fora-oclusão. E nessa articulação, né, da fora-oclusão do sujeito intervalar o que seria essa morte, tá? Então não tomem isso como universal das estruturas, mas sim como particular do campo intervalar, tá certo? Mas que funciona enquanto sistema. Vocês têm alguma questão? Vocês querem falar alguma coisa? Temos ainda alguns minutinhos. Tá tranquilo? Tá muito difícil? Tá, né? Repare que é necessário um exercício, né? De leitura que para a gente não cair, para a gente, na verdade, lembrar do que a gente está falando. E o Alfredo faz isso constantemente, né? Dizendo, olha, pessoal, a gente está falando, né, da morte do sujeito, né? De S, na condição de que, né, ele entra como morto, como candidato como vivo, no edudamento entre o RSI, né, para não confundir que a gente está falando de um sujeito supostamente real, né, do sujeito, do cidadão, do biológico, né? A gente está falando de outra coisa. Né? Que é isso, né? Se vocês tiverem questões, assim, quiserem me mandar depois, fiquem à vontade, né? Aí os textos é, também estão sendo repassados. Eu passei esse já, né? Se não me engano, passei sim. Né? E aí fica aberto aí para quem quiser falar depois ou no próximos encontros, quiser escrever, tá bem? Pessoal, então é isso. Obrigado pela presença, obrigado para quem assistiu pelo YouTube também e até o próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau.